Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Queridos, que o Espírito de Deus possa estar sobre a sua vida e que vocês possam ser cada dia mais clareados pelo poder de Deus e pela luz bendita da palavra de Cristo. Meus amados e queridos irmãos, vocês não esqueçam de forma alguma de rever as notificações, acionar os sinos das notificações, comentar, compartilhar, divulgar e de início deixar o like fixado no começo dos vídeos. Pois se não há reciprocidade, não há como nós trabalharmos. Precisamos que haja reciprocidade no sentido daquilo que nós fizemos para Cristo, que é pregar o Evangelho. Enquanto muitas pessoas seguem canais e dão seus likes a canais que não têm comprometimento com a palavra, muitas das vezes me decepciono aqui nos nossos trabalhos aqui, porque temos às vezes 1000 visualizações e 80 likes. Isso é um fiasco, meus irmãos. Nós temos que ter o número de visualização, o número de likes, a não ser aquelas pessoas que não amam o nosso trabalho, que são contrárias, que já estão aí para dar o like negativo, mas nós que amamos o Evangelho, vocês já sabem qual é as tratativas dos canais do Pastor Levi. Então, seja sincero com Deus e deixe o seu like, tá certo? Hoje nós vamos, meus irmãos, analisar um vídeo do pastor Júlio César da ISA. Deus sabe do meu coração que eu não estou aí no Evangelho no Brasil para denegrir imagem de ninguém, nem falar de ninguém, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser falada. Bom, o Júlio César, logo que ele apareceu com boas intenções, gravou vários vídeos de cunho doutrinário, falou muitas verdades que eram precisas ser faladas. Até o pastor, se não me falha a memória, andou postando um vídeo dele em redes sociais, aí o Luiz Guerreiro da igreja de Portugal, da igreja pentecostal Monte Sinai, andou até postando um vídeo no canal dele. Acho que depois causou um arrependimento, ele andou removendo, por causa de algumas coisas que ele percebeu. Eu nunca apoiei ninguém, irmãos, a nível de Brasil, já por causa disso, porque o pastor Luiz Guerreiro tinha um bom sentimento doutrinário, postou aquele vídeo e depois ele acabou removendo aquele vídeo. Se porventura ele ouvir meu vídeo, eu estou falando com muito carinho da pessoa dele e da própria pessoa do Júlio César. Mas não tem como ninguém me ameaçar de justiça, porque eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. Então eu estou falando o que tem que falar. E ele postou e depois ele mesmo se arrependeu, porque o pastor Júlio César, hoje pastor, hoje acho que ele está consagrado, na época era o Júlio César, cooperador da Deus e Amor, que abriu um ministério. Nada contra ele, nada. Mas a realidade é essa. Então, ele mudou de diretriz e se revelou uma outra pessoa no âmbito daquilo que ele apareceu pregando. E ele galgou muitas perseguições e muitas oposições por causa justamente, porque quando, irmãos, é normal que haja oposição, imagine eu, porque o Júlio César, às vezes, e não só o Júlio César, mas os demais irmãos que fizeram a mesma coisa que ele, se vitimizam. Por que me persegue? Agora está aí a Nadir, da casa da pastora. Por que estão perseguindo essa senhora, essa irmã, essa profeta? Por que estão perseguindo o fulano, o ciclano, o beltrano, o mengano? Aí, vários canais aí, por que estão perseguindo o irmão Sandro Márcio? Por que estão perseguindo o irmão fulano de tal? Por que estão perseguindo o irmão Levi? Por alguma coisa estão nos perseguindo, mas tem que ver por que estão nos perseguindo. Se for pelo amor de Cristo, porque nós pregamos a verdadeira palavra, amém. Mas se estiver nos perseguindo por causa de coisas que nós deixamos a desejar, aí temos que abrir o nosso olho. Vocês estão entendendo? Então, eu, por exemplo, fazer uma comparação, uma conjectura entre mim e o Júlio César. Eu apareci no YouTube há 3 anos atrás pregando contra heresias. Pregando o verdadeiro evangelho, combatendo heresia. Nunca na minha vida eu queria combater nem ao Júlio César, nem a ninguém. Eu só gravei vídeos porque as coisas que eles falaram não tem base bíblica. E se não tem base bíblica, não é com ele. A pessoa dele nós amamos, do fundo do coração. Mas tem coisas, irmãos, que ele vai crescer. Ele é menino, ele é novo. Tem coisas que esses homens vão ter que crescer para continuar. Ou eles vão ser desmascarados. Vocês estão entendendo? Então acontece, eu apareci pregando. Imagina agora se de repente daqui para amanhã eu apareço gravando outros vídeos, fazendo coisas. É óbvio que vocês vão cair me perseguindo. Não precisa nem... Vão gravar N vídeos contra mim, vão gravar com razão. É óbvio. Muito óbvio isso. Então eu estou dando essa luz e essa introdução para explicar para vocês como é que processa esse negócio de estão me perseguindo. Não é questão de perseguir. Se você fala uma coisa que fica no ar, que não tem base bíblica, as pessoas vão cair em cima. Imagina se eu vim aqui gravar um vídeo amanhã dizendo para vocês que eu conversei com Jesus no telefone. Vocês vão cair em cima de mim, com certeza. Eu duvido que não.
ou se eu vim aqui fazer essas coisas que eles fazem com a maior naturalidade, vocês vão cair em cima, meus irmãos. Pode ter certeza, porque não tem base bíblica. Mas eu usei algumas conjecturas para dizer que eu gravei alguns vídeos de apologética contra ele no passado, com muita educação, gravei. E que se eu tiver que continuar gravando, eu vou continuar gravando. E as palavras que eu falo com educação não dá processo. E se eles quiserem processar, eles podem processar, porque eu ganho deles na própria justiça. Porque eu não falo mal de ninguém, eu falo contra erros que está sendo cometido dentro da igreja brasileira. E o próprio juiz vai me dar como ganha causa, na primeira, na segunda, onde que for. Vocês estão entendendo? Eu tenho certeza disso. Bom, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Eu vou analisar com vocês um vídeo em que o pastor Júlio César vai combater a casa da pastora Anadir. E ele vai se fazer de muitas verdades, porque na verdade ele está com muitas verdades e outras coisas que ele vai falar não tem sentido. E ela, por sua vez, vai falar muitas coisas que têm sentido, porque muitas coisas o pastor Júlio deixou a desejar e outras não. Então eles vão entrar num combate. Por que esse combate? Por causa de erros teológicos e heresias criadas por eles próprios. Eles vão se degladiar brigando aqui. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez. Por que eu disse para vocês desde o começo do canal Bíblia em Foco e dos meus canais? Eu não concordo com essas coisas, êxtase, profetada, arrebatamento, hipnose, revelações a toda hora, profecia a toda hora. Não é contra o pastor Júlio César, é contra o pastorado brasileiro. Essas coisas que acontecem na África, gente tirando pena da mão, gente tirando lenço da mão, gente curando, gente chutando estômago. Eu não concordo com nada disso. E por isso que eles vão se degladiar. Aí essa senhora, a Nadir, que ela está polemizando nas redes sociais, essa mulher está trazendo tanta polêmica, tanta confusão no meio evangélico, essa é mais uma pessoa que vai trazer confusão e matar a fé de muitas pessoas. E colocar após si, como a avó Rosa e tantas outras mulheres fizeram, muitos adeptos atrás dela. Vocês estão entendendo? E está assim no YouTube, de pessoas que não estão pregando o verdadeiro evangelho. Prega uma coisa, mas desprega com outra. Ou, às vezes, a própria pessoa arrebatada prega um arrebatamento hoje e ele vai tanto no céu e tanto no inferno que daqui a 2, 3 meses ele desprega com outro arrebatamento aquilo que ele pregou hoje. Porque isso vai acontecer porque isso não tem base bíblica. E na multidão das palavras não falta transgressão. As pessoas ficam falando coisa que não está aqui, ó, e acabam se comprometendo. Então, certo? Então, em nome de Jesus Cristo, debaixo da orientação do Espírito, eu quero, nesse momento, dizer a vocês que ele começou bem, mas depois ele mudou muito a sua rota ministerial e deixou muitas coisas a desejar, e por isso essa mulher falou muitas coisas, e por isso que essa mulher também deixa a desejar todo momento, que eles entraram em combate. Aí o título do vídeo é assim, ó, pastora, aqui ele não botou, mas aqui é pastora Nadir, da casa da pastora, diz que pastor Júlio César tem demônio. E aí ele vai se explicar, é óbvio, ele tem o direito de se defender na internet, porque a mulher afirmou que ele tem demônio. Então ele vai se explicar. Mas o que me interessa aqui não é a vida pessoal nem do Júlio César e nem dela. É o que eles estão comentando. Vocês estão entendendo? Então esse assunto não é meu, eu vou só fazer um comentário. O assunto é deles. E eu vou tecer o meu comentário. E eu só posso dar conta daquilo que eu vou falar, não do que eles estão falando. Porque o que eles estão falando está em rede. Agora, o que eu falar, isso eu presto satisfação em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque não estou aqui nem contra as pessoas deles, mas vão ver aqui eles já se degladiando. Isso, por que eu vou colocar isso aqui? Porque eu tenho que orientar os meus inscritos, irmãos, sobre aquilo que eu venho falando para você de antemão, lembra? Lembra que eu dizia 3 anos atrás? Que mais cedo ou mais tarde vocês vão sabendo. Como... outra coisa, tem outro movimento novo aí. Geraldo. Um tal de Geraldo, que se aprende com o pastor Geraldo, do Rio de Janeiro, da tal dita igreja em espírito e em verdade, que não é igreja, é movimento desigrejado ou destemplado, entendeu? Que faz culto aí em alguns lugares escolhido por ele. Esse camarada vai ser o príncipe das heresias, ele vai ganhar, ele e a pastora Nadir vai ser uma disputa ferrenha. Então vocês tenham cuidado, irmãos, com quem vocês estão seguindo. E aí é briga, e aí defende esses homens de um e dentro. Esse é enviado, esse não pede dízimo, esse não fala de dízimo. Quer dizer, hoje que para ser bom não pode falar de dízimo. Claro, dou razão para vocês, o dízimo em muitas igrejas virou bagunça e fizeram daquilo que é para o bem da obra de Deus uma bagunça. Então, hoje em dia, se alguém não falou de dízimo, tá bom, mas a questão não é só dízimo.
A questão é que ele diz que Jesus não vai voltar. A questão é que ele diz que não tem ceia. A questão, eu vou voltar falando dele, o assunto aqui não é ele. Então vocês tenham cuidado, eu só pincelei porque é muita gente para enganar vocês nesse YouTube. Cuidado, vocês vão abandonar os princípios que você aprendeu, vocês vão abandonar a verdadeira igreja de Cristo, que é a Igreja Universal dos Santos, vocês vão abandonar tudo, vocês vão abandonar a igreja, templo, espaço físico, que é a igreja espiritual, que é a igreja verdadeira dos santos na terra, que ama a palavra de Deus. Vocês vão abandonar tudo. Vocês vão perder a essência ouvindo esse tipo de pessoas. Vocês estão entendendo? Até porque quando o pastor Júlio César, se ele me ouvir meu vídeo, não tem problema, quando ele se apresentava muito falando a Deus é amor e tendo como base o missionário Davi Miranda. De repente ele muda de contexto e se apresenta como não sendo filho do missionário, nem tendo missionário como no seu referencial ministerial, e apresenta com o seu referencial ministerial o pastor Marcos Pereira do Rio de Janeiro, da Igreja Universal, da Igreja Assembleia de Deus Primitiva. Nada contra, não tem nada contra ninguém, cada um faz o que quer. Eu só estou citando coisas que estão no YouTube. E isso assustou o povo, porque o povo achava que ele trazia um referencial da Deus e Amor, e ele se apresenta um referencial da Igreja Assembleia de Deus Primitiva lá do Marcos Pereira do Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo? Então essas coisas que faz com que essas pessoas venham a se degladiar. E esse degladiar deles aqui fica muito ruim, irmãos, para as pessoas que estão seguindo tanto um como o outro. Isso fica ruim para o evangelho. E se não tiver base bíblica nas coisas que nós fizemos, isso fica muito complicado, irmãos. Nós vamos pagar um preço muito alto. Então, nada de brincar por poder, ou de buscar poder, ou de se degladiar por poder. Já tem muita gente brigando por poder. Vocês estão entendendo? Então vamos analisar aqui, ó. Analise comigo, doravante. Alô, meus irmãos. Meus irmãos, antes de você comentar nesse vídeo, eu queria deixar bem claro que eu não sou de falar mal de ninguém. Todas as vezes que eu faço um vídeo, não para me justificar, mas para que o povo de Deus acorde. O povo de Deus acorde. Tá bom? Vamos pesar, né, nesse vídeo quem está certo. Nas obras, não em palavras. Paulo diz e eu venho com a tua fé, eu mostrarei minhas obras. Então, vamos pesar em palavras, tá bom? Vocês, a maioria de vocês que aqui assiste o canal é inscrito às vezes no canal dessa mulher. Pastor Júlio, você conhece essa mulher? Claro. Eu só vou dar uma opinião, eu não quero entrar na questão dos dois, porque daí eu me envolvo numa causa que não é minha. Tem que ter respeito para fazer comentários na internet, tem que ser homem de Deus. Pastor Júlio César que diz que vem com as obras, que as obras que interessam. Não, ao contrário, eu não quero contradizer ele. Claro que as obras fazem sentido, fazem muito efeito, mas não é obra que demonstra, não, somente obra quem é quem. São a fé e as obras. E aí ele vai entrar numa guerra aqui, ele vai dizer também que nunca falou mal de ninguém. Bom, pastor Júlio, aí eu vou ser obrigado a discordar. De mim você falou muitas vezes. E eu tive alguns embates com você e nunca fui contra você, mas tive alguns embates por causa da palavra de Deus. E fui culminado por você e todos os seus seguidores da sua igreja. Inclusive foi uma perseguição muito grande no meu canal logo quando ele estava no começo. E ainda está um canal fraco. Canal com 10 mil inscritos não é um canal de relevância nenhuma. Mas diante de Deus nós temos um nome muito grande a preservar. Então, por amor à sua alma e à sua pessoa, eu quero dizer para o senhor o seguinte. A gente, quando afirma uma coisa em rede, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente afirmar hoje e não cumprir com aquilo, seremos cobrados daqui 1 mês, 2 ou 6 meses. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando em rede social. Claro que eu conheço, meus irmãos. Conheço. Bom, agora é uma situação dos dois. Vocês estão perguntando se eu conheço essa senhora? É claro que eu conheço. Agora, quem vai falar sobre a pastora Nadir é o pastor Júlio César, vai falar da Isa sobre ela. Eles se conheceram. Eu nunca vi essa senhora dentro da Deus é Amor. Ela diz que é de São Bernardo do Campo, eu nunca vi. Eu fiz missão no exterior, atuei na Suíça, na Itália, na Alemanha. Eu andei por São Paulo bastante, Paraná todo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo preguei. Viajei muito pela diretoria, fiscalizei, nunca vi ela. Vocês estão entendendo? Então ele diz que conhece. Vamos ver o que ele diz sobre ela. Pessoalmente, tá bom? E está trazendo muito engano e muita gente está caindo em suas visões. Visões essas. Isso que eu estou fazendo para repreender no meio de todos, tá? Segundo a Bíblia Sagrada. Eu pedi a Deus para mim fazer esse vídeo para vir trazer como. E eu quero frisar aqui o seguinte, fazendo uso das palavras, eu não estou gravando o meu também para trazer contenda.
é que o povo brasileiro precisa saber do que está acontecendo aqui. E precisa saber a nível de evangelho no geral. Quem é quem? Porque o povo não pode ser enganado. Tanto a pastora, como a suposta pastora, como o Júlio César, como eu, nós somos homens de Deus. Temos nos apresentando como homens de Deus. E tem gente que nos segue. Então ninguém pode ser enganado. De forma alguma, alguém pode ser enganado com a nossa pessoa. De forma alguma. Vocês estão entendendo? Então ele está aqui, ele está citando a palavra dele, que muitos dos inscritos no canal dele são inscritos dela, e que ele vai orientar, preocupado com essas coisas. Preocupado porque tem pessoas que seguem ele que está inscrito no canal dela. Agora eu faço uma pergunta tanto para o pastor Júlio como para o pastor Nadir. Mas por que um segue o canal do outro? É óbvio, porque eles creem e acreditam na mesma coisa. Eles também são precursor dos dons do arrebatamento aqui a nível de Brasil. Eles trouxeram o Uriel lá no Estados Unidos, depois veio aqui, eles promoveram isso, e eles estão com medo um do outro, de um galgar os seguidores do outro. Então há uma degladiação aqui, na minha opinião, me perdoe vocês dois, entre o pastor Júlio César e a pastora Nadir, por causa de seguidores de inscritos e de membros das suas próprias igrejas. Por quê? Porque eles têm esse ministério, e não é os demais, eles exercem ministério. E isso aqui está trazendo preocupação. Eles estão preocupados sim com membro aqui, estão preocupados aqui com membro, com poder aquisitivo, com tantas coisas. Infelizmente eles estão preocupados com isso. Então por isso que eles estão se degladiando. Por isso eles não pregam a mesma coisa, eles não foram arrebatados, eles não veem Deus, eles não vão ao céu, eles não conversam com Deus, eles têm experiência que nós não temos, eles têm experiência do sobrenatural. Por que eles estão brigando entre si, preocupados um com o outro? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Eles estão preocupados um com o outro, com o ministério um do outro. Por quê? Porque ambos têm visões, ambos têm revelações sobrenaturais, ambos têm arrebatamento, ambos vão ao céu e ambos vão ao inferno, e ambos têm dentro da sua igreja essa promoção de dons de arrebatamento. Então eles estão preocupados com essas coisas. Vocês estão entendendo? Eu estou analisando por esse lado, estão preocupados. Mas não briguem uns entre os outros, porque isso não vai levar a nada. Vocês estão entendendo? Você conhece, eu conheço. Eu vou falar para você o que ela fez com o meu nome, né, depois que eu saí da igreja dela. Escute só. Essa mulher, ela afirma, eu até assisti os vídeos dela, mas depois que ela teve a visão de uma anja com seio e com vagina no céu, aí eu falei, meu Deus do céu, o espírito da loucura está tomando a vida dessa mulher. Isso não é o que eu estou dizendo. Que ela é contendeira, ela vai querer rebater uma crítica que eu estou. É o pastor Júlio que está dizendo. Eu posso ouvir, fazer uma acusação grave dessa, nós vamos assistir aqui, né? O que essa mulher está falando de nós, da Igreja Santidade de Arrependimento. Não sou eu que estou falando. Estou só mostrando para os irmãos. Se eles têm poder mesmo, se eles são de Deus, eles vêm aqui desmascarar o ministério. É triste para você que segue esse canal? Claramente que é triste até para mim. Nós não estamos com contento. Eu não entendi aqui, ainda vou entender futuramente se o Júlio César era membro da igreja dela, se o Júlio César pregou na igreja dela. Eu sei que eles se conheceram, eu não sabia, eu achei que era Deus é Amor, agora não sei se já fora da Deus é Amor um visitou o outro, mas ele está afirmando que conhece ela. Eu não conheço ela e nem sabia que ele conhecia. Então eu só estou passando para os meus inscritos aí o que eles estão comentando para que os irmãos fiquem cientes de tudo que está se passando aí no meio evangélico. Tá certo, meus queridos? Estamos colocando a verdade à tona. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só o que está acontecendo. Ela diz assim, o Espírito Santo é competitivo, obras demoníacas. Então, esse vídeo, ela não fala meu nome, mas tudo é eu. Você pode ver ele que é comigo que ela está falando. Aliás, eles não falam porque jogam direto, né? Então, você vê que realmente de ver a pessoa se aproximar da gente, ela joga nós no inferno. Quer dizer que eu amo essa mulher? Eu tenho um amor por ela. Agora, isso aqui eu não vou defender o Júlio César, não, de forma alguma, mas eu não posso ser hipócrita. Nesse ponto ele tem razão. Ela joga todo mundo no inferno. Ela vê cantores do meio secular no inferno, ela vê pessoas no inferno, pastor no inferno, cantor gospel no inferno. Inclusive o Júlio César também viu cantores gospel no inferno. Sabe por quê, irmãos, que eu tenho uma preocupação muito grande com isso? Porque eu vou ter que prestar conta de cada coisa que eu falar em rede social. Então, quando você fala que viu esse cantor, viu aquele outro, daqui a pouco você começa a entrar. Pode até que você veja uma e daqui a pouco você sai fora. Porque o vaso está sujeito a, se ele der lugar, além do que o Espírito está trabalhando nele, de falar coisas que não vai se cumprir. E aí está o perigo. Então, entre esse perigo, eu prefiro me resguardar. Porque tudo que nós falar
Qualquer palavra ociosa ou frívola que sair da nossa boca, prestaremos conta no dia do juízo. Então, ela tem sim essa tendência de ver todo mundo no inferno. E eu afirmo, isso não tem base bíblica, não tem como uma pessoa ficar vendo... Irmãos, outra coisa, ver tais pessoas no inferno não precisa ser arrebatado. Eu quero dizer para vocês que eu falei em outros vídeos e alguns crentes não entenderam, então eu vou ter que rasgar o verbo, porque tem crente que não consegue entender se você não explicar assim. Irmãos, não precise ir no inferno para ver Inesita Barroso, para ver esses artistas que morreram sem Cristo. Não precisa. A Bíblia está dizendo que quem não está em Cristo, quem não é de Deus, ele já tem um lugar direcionado. Então isso é só para causar polêmica, confusão, ganhar fama, galgar seguidores, porque a fulana disse que o fulano está lá. Irmãos, a Bíblia que está dizendo, não é a fulana, então larga a mão disso, que palhaço que você é. Que besteira é essa que você acredita que o fulano está no inferno porque o fulano falou, o pastor ou a pastora? Para com isso, irmão. Faça-me o favor, irmão. A Bíblia fala que quem não está em Cristo, quem não se converter, quem não se regenerar, quem não aceitar Cristo como o único, suficiente, Salvador, como que vai ser salvo? Então, para você ficar por aí polemizando, humilhando as famílias das pessoas que já morreram, dizendo, querido, claro, irmão, a Bíblia está dizendo para onde foi. Você está entendendo? E mesmo assim, no meio dessa multidão de pessoas que eles estão afirmando, que a própria Bíblia afirma, pode ter um que se converteu no último minuto. Então não tem como a gente estar falando, citando coisa, então tenha muito cuidado, tá certo? Vamos ouvir mais um pouquinho? Por almas incondicional, acho que não faço exceção de pessoas, mas pelo jeito ela não me ama. E isso já mostra as obras do diabo, falando que o é santo virou profano. Então, você vê que é uma pessoa desequilibrada, né? Desequilibrada, que não tem sossego de ver ela deixar na mão do Senhor para o Senhor julgar, jogam o nosso ministério como se fosse nada e diz que eu tenho demônios. Já é a terceira pessoa que blasfema pelo Espírito Santo que eu conheço. Né? Ela diz que as obras que tem realizado na igreja é o diabo, não é o Espírito. Estão se degladiando. Isso é um ringue. Isso é uma arena. Eu não quero briga com ninguém, irmãos. Se vocês quiserem brigar comigo por causa do que eu estou comentando, não quero retaliação com ninguém. Medo de ninguém eu não tenho. Mas é o seguinte, o que não gera fruto para mim não me serve. Então vocês entendem, como é que uma pastora pode afirmar que o outro tem demônio? Combata todas as heresias dele, mas não diga que ele tem demônio, ou que a igreja dele é dos demônios. Como é que alguém vai afirmar que a igreja dele é do diabo? Nem as neopentecostais infiltradas no fundo do poço você pode fazer afirmativa que você tem uma visão, mas você não pode afirmar, vocês estão entendendo? Porque não vai gerar fruto você ficar afirmando, você tem que pregar contra o pecado e tirar as pessoas de lá. Vocês entenderam? Agora você ficar dizendo que a pessoa tem demônio, que a igreja dele é dos demônios, é outra coisa, vocês estão entendendo? Então não é o nosso papel. Agora, se tem heresia, e isto não é uma obra de Deus. Agora isso pode ser corrigido dentro de uma igreja, se o líder quiser corrigir. Vocês estão entendendo? Então vocês tenham muito cuidado em fazer a afirmativa. Vocês já viram eu nos meus canais fazendo afirmativa? Eu combato o que está errado. O que está errado vai ser combatido. Mas a afirmativa, se Deus não me falou, eu não posso falar. E quem sou eu para fazer afirmativas e narrativas que eu não tenho certeza, que Deus não me falou e que não está na palavra de Deus? O Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, Jesus também passou por isso. Agora o erro dele é esse, que nem ela vai se comparar com Jesus. Não se compara com Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Explica o teu lado, deixa Jesus quieto. Até porque chamaram Jesus de Beelzebul, mas você não é Jesus. Você é um homem comum e você gosta de colocar no lugar de Jesus. Então você deixa sempre aquele rabo para trás para as pessoas ficar pegando. Faça que nem eu, faça um comentário aí e deixe você e explique o que é para explicar. Então não se compare a Jesus. Jesus foi considerado por Beelzebul porque Jesus enfrentou aqueles demônios do fariseu daquele mundo daquela época toda. Não é o contexto de hoje. Hoje nós somos cheios de homens aí que somos sujeitos a falha, que somos pastores. Não podemos nem nos comparar, chegar perto de Jesus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu estou passando por isso também, né? Vamos ver aqui só a parte do vídeo, depois eu vou falar quem é essa mulher, como eu conheci ela e vamos embora. Vamos lá. Jesus é a estrela central, é ele que tem que aparecer. Quando disse João Batista que eu diminuo e ele cresce, então logo que Jesus aparece, João Batista passa para trás.
Agora, essa aqui ela está metendo laço nele. Ele se sentiu mal e gravou o vídeo resposta, que é um direito dele, ele está no direito dele. E eu quero falar para vocês o seguinte aqui, que eu não estou aqui para defender nem o pastor Júlio César, nem a Nadir. Isso é problema deles. Vocês aí que estão assistindo o vídeo, eu estou colocando para vocês, para explicar para vocês como esse mundo dá voltas. Os dois tinham um ministério, acreditaram no dom de arrebatamento, os dois têm um ministério bem igual, os dois fazem as viagens para o céu, para o inferno, e eles mesmos estão se degladiando. Aí eu estou fazendo isso para vocês verem quem é que está certo e quem está errado. Ninguém está certo aqui. Mas isso é um problema deles, não é meu. Eu só estou tirando o que eu posso tirar como um homem de Deus para os meus seguidores. Porque porventura o meu seguidor pode querer seguir alguém e eu tenho que os orientar. Vocês entenderem? E mesmo orientando, se eles quiserem seguir, eles vão seguir, porque o ser humano é dono de si. Ninguém é gado para ser obrigado a estar ali. Só cabe a vocês, como homens de Deus, discernir aonde está a confusão e onde não está. Então ela vai sentar a marreta nele. E aí alguém vai dizer assim, o pastor Júlio está certo, a Nadir está certo. O meu problema aqui não é dizer quem está certo, quem está errado, não é apoiar ninguém aqui. É colocar em rede para que as pessoas venham entender o que eu estou comentando. Essa mulher, antes dela aparecer, o pastor Júlio exercia esse ministério de dom de arrebatamento. Ela também veio exercendo isso. Então está causando um impacto no cenário brasileiro, nacional. E eu acho que eles estão preocupados com fama e com coisa aí. Não consigo tirar outra coisa. Vocês comentem aí no rodapé. Por que eles estão tão preocupados um com o outro? Se eles têm o mesmo sobrenatural para agir, tem lugar para todo mundo trabalhar. Não sei por que eles estão preocupados. Então vocês analisem que eu não estou aqui para defender ninguém, nem para condenar ninguém aqui. Aqui não estão partido por ninguém, vocês estão entendendo? Então vão ouvir aqui o que ela tem a dizer, depois do comentário do pastor Júlio César, e vamos encerrar o vídeo. E agora, só antes que eu me esqueça, eu sei que eu não estou deixando vocês se ligar ali, mas acompanhe palavra dela, palavra minha, e palavra do pastor Júlio César. Agora aqui não estou dando razão para o Júlio César, mas é o seguinte, aqui eu dou razão no sentido de que ela está combatendo mais um obreiro. E essa mulher adora combater pastores, estejam do certo ou errados. Essa é a mesma que lançou Paulo Júnior no inferno. Vocês estão entendendo? Meu Deus, como pode uma pessoa lançar um pastor no inferno? Ele estando vivo, nem morreu para ser direcionado ao céu, ao seio de Abraão, ou para o inferno. Já está vendo a pessoa viva no inferno, seja uma obra das trevas. E aqui, mais uma vez, ela está combatendo mais um pastor. Quer dizer, você tem que ter cuidado. Não dando razão para o pastor Júlio César, mas é o seguinte, se levantou para combater pastores. E aí o povo está ovacionando. E um número exacerbado de mulheres seguindo ela, porque essas mulheres, na minha opinião, estão se levantando contra os seus próprios maridos, contra os seus próprios familiares, contra a própria vontade da palavra de Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, sem fazer da mulher um capachinho, como diz a Escritura, tratando bem a mulher. Então vocês estão entendendo, meus irmãos? A pastora aqui está combatendo uma coisa real. Eu falei várias vezes nos meus vídeos no passado que o pastor Júlio César não podia fazer essas coisas. Não é que ele não pode, ele faz o que ele quer, a vida dele, a igreja dele. Eu não estou combatendo ele nesse sentido e nem dando regra para a igreja dele, mas eu quero dizer que quando você faz algo e põe em rede, vai deixar campo para as pessoas combater. Vocês entendem? Porque o povo está aí buscando oportunidade para nos ferrar e nos rebentar. Então vocês já percebem, vocês já viram eu fazendo alguma obra assistencial e mostrando? Vocês já viram eu dando um bombom para uma criança pequenininha mostrando? Vocês já viram eu dando um hambúrguer ou um X para um mendigo e mostrando? Eu já fiz isso, várias vezes. Vocês nunca vão me ver eu mostrar nada do que eu faço. Nada. Por quê? Porque eu sei, tenho consciência que eu estou em rede. E que se eu errar em rede, o povo vai rebater. E essa noção faltou no pastor José no começo da carreira dele. Ele fez muita coisa em rede que ele pediu para ser combatido. E aí ela está com razão e combatendo. Porque as coisas que a gente faz, a gente não deve mostrar. Principalmente quando é obra de caridade. Não se mostra o que se faz. Vocês entenderam? Verdades
coisa, eu não posso pegar os milagres e mostrar para vocês inscritos, entendeu? Eu não posso ter um canal no YouTube. Não é o canal. O canal pode. O que não pode é uma pessoa promover um marketing em cima de um paralítico andando, um marketing em cima de um hambúrguer que a gente dá para um doente, para um mendigo, um marketing em cima de um bombom que dá para uma criancinha de 3 anos para o carro. Eu faço muito isso, nunca ninguém vai ver eu mostrar. Dar o bombom para aquela criança, principalmente quando é uma criança de família pobre, que não ganha uma caixa de bombom, uma coisa. Isso tudo é louvável fazer, mas isso não pode divulgar, irradiar e mostrar, porque o povo vai cair em cima. O povo está esperando oportunidades para vir nos destruir. Se você deu uma roupa para um mendigo, se você deu uma roupa para um drogado, quantos desafios jovens nós lidamos aqui nos 15 anos que atuamos aqui em Votico, pastor, final Luiz Antônio, quantos desafios jovens nós tínhamos aqui, que nós levávamos drogado, nós ajudávamos, quantas presentes, quantas roupas, quantas coisas nessa vida nós levamos. Nunca mostrei. Eu nunca mostrei um doente que foi curado com a minha oração, já foi curado doente de coluna, doente da cabeça, doente de coração, doente de fígado, já foi curado pessoa com diabetes, com colesterol, tudo isso comprovado pela medicina, gente já prosperou, aconteceu um milagre extraordinário. Eu nunca mostrei. Eu já fui num lugar uma vez pregar, caiu 28 endemoniados, um atrás do outro, caiu toda a pessoa que só ficou de pé, os crentes fiel lá. Eu já vai ver se eu passei e filmar, não passo. Então vocês não devem mostrar o que Deus faz. Vocês não entendendo? Pode saber que eu estou dizendo e eu cumpro com o que eu digo. Se agora abrir um trabalho, a igreja, ninguém vai ver eu mostrar o que acontece dentro da igreja. Deus que divulgue, que sopre para os 4 cantos, porque isto deixa uma brecha para as pessoas perseguir a gente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por exemplo, vocês acompanham ao vivo, então o milagre acontece ao vivo. Tem mais de 5 mil pessoas vendo. Eu não posso mais transmitir. Na verdade, é o que isso quer dizer. Tipo assim, eu não posso mais filmar o culto ao vivo para vocês que estão em casa. Vocês não podem milagre, tem que cortar na hora do milagre. Né? Então tem que ficar... Um culto ao vivo é um lugar propício para escândalo. Tem que ter muito cuidado. Um culto ao vivo, as pessoas estão... É isso que levantou ódio contra o Valdemir Santiago. É isso que levantou ódio contra o Edir Macedo. É isso que levantou ódio contra o missionário. No começo a Igreja dos Amores era muito ordeira. Depois daquelas transmissões ao vivo, muitos milagres forjados no meio dos milagres verdadeiros. E muita confusão depois na última hora de milagres que nem aconteciam. E deixou a Igreja dos Amores cair no descrédito como ela está agora sobre o milagre. Ninguém mais acredita naquela igreja ordeira do começo. Mesma coisa a Assembleia de Deus. Eu conheço um pregador itinerante, amigo meu da Assembleia de Deus, que eles filmam tudo. Se uma pessoa, a pessoa às vezes está lá, nem curada foi, não é o caso da igreja que eu estou comentando, como é o caso de conhecido, já está lá, essa mulher foi curada, e aí bota no Facebook para ganhar agenda, irmãos. Então eu sou contra, eu nunca mostrei nada do que eu fiz. Talvez é por isso que ninguém sabe nada de mim, e talvez por isso que eu não tenho fama e nunca quero ter, porque eu jamais vou mostrar alguma coisa que eu fiz. Vocês entendem? Não mostro. Não mostro. Eu posso estar fazendo ou não fazendo que eu não mostro, porque isso não, os milagres de Deus, o que acontece não é para divulgar propagação de um homem, nem do líder e nem da igreja. Vocês estão enganados. A igreja tem que crescer pelo poder da palavra e expandir sozinha. Porque e outra coisa sobre o culto ao ar livre que eu estava falando, filmado ao vivo, me perdoe, não é ao ar livre, filmado ao vivo, é um problema muito sério, porque qualquer fiasco que der, qualquer erro, está em rede, não tem mais como corrigir. O culto ao vivo não tem como editar um erro, um erro grosseiro, não estou dizendo que ele tem que esconder coisas erradas, mas coisas que podem acontecer, uma criança, ou alguém se desnudar, ou um gesto de qualquer criança, qualquer coisa, vai sair ao vivo, e aí a igreja vai ficar escandalizada. Então, quem quiser filmar, cada um faz o que quiser, eu estou dizendo o que eu penso. Então, eu acho que os milagres de Deus não pode ser um meio de promoção, não é da igreja, não estou falando sobre ele aqui nesse momento. Nesse momento estou falando nível de Brasil. Não é para promover ninguém. Isso foi o que o Valdemir Santiago fez, isso é o que o Marcos Pereira faz, isso é o que a Igreja Mundial faz, Edir Macedo, isso é o que a Igreja do Amor começou a fazer e acabou, isso é o que o Sérgio Sora faz, e tantos outros. Não é o caminho, isso é o que o Ezequiel Pires faz, soprando, gemendo, gritando, urrando. Vocês entenderam? Isso é o que todas as igrejas estão fazendo, mas a verdadeira igreja, ela não trabalha assim. A verdadeira igreja prega o evangelho verdadeiro, deixa Deus operar os sinais, Deus manifestar nos dons e não tenta divulgar e nem usar como marketing nem um dom de Deus. Deus manifesta-se no natural e as coisas de Deus começam a acontecer.
no sobrenatural. Vocês estão entendendo? Que é divulgando para as pessoas. Então tenha muito cuidado, sim. Claro que eu estou dando opinião minha, eu não estou nem aí se alguém quer filmar, cada um faz o que quer, cada um tem o direito e é livre de fazer o que bem entender, porque o CNPJ é daquela pessoa. Eu estou falando no meu ponto de vista, porque isso surgiu ali. Então eu estou falando, mas o assunto aqui é o embate entre eles. Vamos ouvir mais um pouquinho para nós encerrarmos o vídeo. Quietinho lá, foi curado lá? Quietinho, é isso que ela quer estar falando, tá bom? O máximo que eu posso dizer, irmão, Jesus opera aqui na nossa igreja. Glória a Deus. Claro que opera. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aí é isso que eu falo para vocês, como as pessoas estão cada dia mais inerte. Por exemplo, Jesus operou? Claro que opera a nossa igreja. Mas a mesma igreja que ela falou que Jesus opera é o diabo que está trabalhando. Como que a luz e as trevas podem estar no mesmo recinto? A pergunta é essa. Não, ela não falou isso. Ela falou que na igreja dela, é claro que Deus opera. Deus opera. E ela está falando o seguinte. Na verdade, Deus opera mesmo. Vocês estão entendendo? O Deus opera e pronto. Mas o que ela quer dizer é que não pode ser divulgado. E nisso ela está certa. Infelizmente ela está certa. O que Deus faz não é para ser divulgado. Divulgado sim, no sentido da boca das pessoas. Ó, meu pastor lá é uma benção, ele ora. Mas filmado, com marketing. Meu Deus, eu não teria coragem. Se eu estou orando e Deus levanta um paralítico, eu não filmaria. Eu tenho temor, eu jamais deixaria uma câmera voltar. E se alguém filmasse, eu mandava cancelar. Mas, irmãos, como é que tem que ser? Não, se alguém vai saber pela boca de alguém. Mas agora filmar para dizer assim, vem aqui porque o pastor Levi é um homem de Deus, eu não aceitaria na minha igreja, de forma alguma. Venha porque o paralítico anda, até porque se aquele um andar, o outro não vai andar. Vai andar os que Deus quer. Então não tem como usar isso como marketing, isso não vai funcionar diariamente. Isso Deus cura e Deus faz quando Ele quer. Então, meus irmãos, eu não vou além porque o vídeo é um embate dos dois e eu não quero entrar na questão deles. Daqui para frente ele vai combatendo, explicando os combates dela, então o vídeo é deles. Então eu só quero que vocês entendam uma coisa. Por que eles estão em embate? Deixa escrito no rodapé do meu vídeo. Por que esse embate? Ela diz que ele tem demônio e ele vai combater ela. Diz que conhece ela, pai, e eles ficam aí se degladiando. Por causa de quê? O que vocês acham? E fica aí minha palavra é o seguinte, vocês tenham muito cuidado com tudo que eu venho ensinando para vocês no canal. Tá certo? E esse vídeo não foi feito contra a igreja do Júlio César, nem contra a igreja da pastora. Esse vídeo foi para analisar o embate entre eles, se eles acreditam nas mesmas coisas. Por que eles estão se degladiando? Essa é a realidade do vídeo, para que vocês venham ter uma orientação da onde vocês estão enfiados a nível de Brasil. Que Deus os abençoe em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo, irmãos, em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos, tá certo? Em Cristo seremos justificados.